Olá, irmãos e irmãs, espero que todos estejam bem aí na graça de Deus. Mais uma vez estamos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu quero ler apenas um versículo que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, o verso 14, falando sobre o chamado de Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nós conhecemos um pouco da história de Gideão, um tempo difícil onde Israel estava debaixo do controle ou da escravidão dos midianitas. Deus levantou Gideão para libertar o povo de Israel. E aqui, esse texto conta a história do chamado de Gideão, que é o capítulo 6 do livro de Juízes. Mas especificamente o verso 14 fala sobre algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. E é o seguinte: nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. E eu já explico o que é isso. Observem que Deus diz o seguinte para ele: vai nessa tua força. Qual é a sua força? Qual é a minha força? Diria mais, qual a capacidade ou qual a clareza que nós temos na nossa mente, no nosso coração, de que nós precisamos nos esforçar para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade dEle. Nós temos que nos esforçar. É um esforço levantar de manhã e sair de casa para trabalhar. E lá no seu trabalho você tem que se esforçar. Você tem que usar a sua mente, você tem que usar a força do seu corpo, diria mais, a sua força emocional, o seu equilíbrio, para que você consiga vencer ou fazer aquilo que é necessário. Poderíamos aplicar isso para um estudo na escola, talvez para um trabalho que nós fazemos aqui na igreja. Então entenda o seguinte: nós precisamos ir na força que Deus tem nos dado. E qual é a força que Deus tem nos dado? É aquela que procede do seu próprio Espírito. Percebam, e eu volto a repetir, aqui Gideão está sendo chamado para libertar o povo de Israel. Deus conhecia Gideão e disse o que para ele? Vai nessa tua força e livra Israel. E é claro que a resposta dele falou: poxa, Senhor Deus, eu sou um dos menores aqui de Israel, a minha família é uma das menores, eu sou um dos menores da minha família. Aquela questão que nós temos muitas vezes de diminuir a nós mesmos, não para os outros, mas para nós mesmos. Perceba, é o próprio Deus dizendo o seguinte: vai na tua força, e ele falando: não dá para mim não tem outro. Talvez o fulano de tal, meu vizinho, o rapaz lá da outra igreja. Nós precisamos confiar que Deus tem nos capacitado para que nós façamos a vontade dEle. Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel, e você conhece o final da história, que com apenas 300 homens, pela intervenção de Deus, ele conseguiu libertar o povo de Israel da escravidão dos midianitas. E nós? O que Deus quer fazer através de cada um de nós hoje? Qual é a nossa força? Qual é a disposição que nós temos para nos fortalecermos no Senhor e fazer aquilo que Ele quer? Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, Deus falando o seguinte: não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te acompanho, eu estou do seu lado. Nós vamos ler Jesus voltando do deserto no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse homens e mulheres comuns como cada um de nós sendo usados poderosamente por Deus à medida que eram capacitados, habitados pelo seu Espírito. E nós temos o privilégio, como crentes no Senhor Jesus, de ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, reconheça-se como alguém forte, reconheça-se como alguém capaz de fazer aquilo que Deus quer, e façamos tudo para a honra e glória dEle. Amém.